Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Esse evento de hoje estava originalmente programado para acontecer no dia 2 de julho, dentro de uma programação, naquela parte da programação, perdão, em que a ANE faz sessão conjunta com a Academia Brasiliense de Letras. E porque, por acaso, esse palestrante de hoje é dirigente das duas entidades, é vice-presidente da ANE e é o secretário-geral da Academia Brasiliense. E a palestra foi marcada para 2 de julho porque era o mais próximo possível da data do falecimento de Vinícius de Moraes, que tinha ocorrido em 9 de julho de 1980. Né? E, enfim, evidentemente que nós fizemos uma única sessão aqui no primeiro semestre, que foi em 5 de março, quando nós tivemos aqui o Oleg Almeida. Foi uma noite memorável para nós, de tradução de literatura russa, e depois, na semana seguinte, nós tivemos que aderir à quarentena, né, e voltamos 8 meses depois, exatamente 8 meses depois, há 2 semanas, quando a Sônia Helena falou aqui sobre Érico Veríssimo. Então nós conseguimos, para esse fim de ano, avançando um pouco, contrariando um pouco as expectativas, né, em tempos de turbulência, mas achamos que dava para ainda fazer 3 eventos esse ano, e todos 3 com dirigentes da casa, todos 3 são diretores da ANE, todos 3 aprovaram a nossa sinal de não ficar totalmente fechado, porque nós temos em mente que cultura é resistência, né? Não tem como ser militante cultural sem resistir, né? Nós estamos vendo isso, né? E vamos poder ter uma programação excelente, como deveríamos ter tido esse ano, mas conseguimos minimamente trazer a Sônia Helena aqui há 15 dias. Foi uma noite memorável sobre Érico Veríssimo. Hoje está aqui o Caminha sobre Vinícius, uma palestra marcada, como eu disse, originalmente para 2 de julho, e daqui a 2 semanas, numa coincidência que nos favorece extremamente, nós vamos encerrar o ano com mais uma diretora da ANE falando aqui, que é a professora Vera Lúcia de Oliveira, no dia do centenário de nascimento de Clarice Lispector. Com essa palestra do Caminha, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, presidente Fábio de Souza Coutinho. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os amigos, colegas, que nesta noite nos dão a alegria de um reencontro marcado pela esperança de que, muito em breve, retomemos as atividades normais desta casa. Quero agradecer muito especialmente ao trabalho das nossas secretárias, a Lisier e a Rosângela, que, como sempre, preparam esses encontros com tanto carinho, com tanta dedicação, tanto zelo, tanto cuidado, e os slides que são preparados com antecedência, a sequência que nós queremos dar, tudo isso é um trabalho que nós devemos às nossas queridas secretárias Lisier e Rosângela. O título que eu dei a esta palestra não me ocorreu por acaso. Nós lemos aqui: Elegia nos 40 anos da morte de Vinícius de Moraes, poeta e cidadão. Isto é uma referência a um belíssimo poema de Vinícius de Moraes que se intitula Elegia na morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta e cidadão, em que Vinícius chora a perda do pai. E por que me ocorreu dar a esta conversa, a este bate-papo, como eu sempre gosto, se caracterize pela informalidade, sobretudo em se tratando de uma figura como Vinícius de Moraes, que era a informalidade em pessoa. Por que me ocorreu dar este título? Para chamar a atenção nossa para o fato de que Vinícius era, sobretudo, um poeta, e um grande poeta brasileiro. O
fato de Vinícius ter, a partir de um determinado momento da vida, se ligado mais fortemente à música popular brasileira, de certa maneira, fez com que alguns esquecessem a importância de Vinícius como poeta, como o admirável poeta que ele foi, além de um brilhante cronista, um profundo conhecedor da música, sobretudo do jazz, né? um grande mestre na história e na crítica do cinema, né? Vinícius era um brasileiro da geração dele, um dos que mais conheciam o cinema na sua totalidade, o cinema brasileiro e mundial. Então, para que se faça justiça ao poeta Vinícius de Moraes, é que eu dei a este título, a esta conversa, uma paráfrase do título que Vinícius deu ao seu poema. Eu conheci Vinícius de Moraes em 1976, 1977, quando nós o levamos à Fortaleza. Na época eu trabalhava com um querido e saudoso amigo professor, nós tínhamos uma pequena empresa que promovia cursos de língua portuguesa, literatura, seminários, congressos, etc. E levamos Vinícius de Moraes à Fortaleza. Foi um dia memorável, porque o Teatro José de Alencar, que é um dos mais belos do Brasil, absolutamente lotado. Eram 700 estudantes, a entrada gratuita, para ouvir Vinícius de Moraes sentado a uma mesa, como eu estou agora, sozinho no palco, e sem violão, o que é importante, porque o que nós queríamos era que os estudantes aprendessem a respeitar, a reconhecer a importância do Vinícius poeta. Então, por mais de uma hora, o Vinícius, com uma edição semelhante a esta aqui, da Nova Aguilar, o Vinícius abria e lia seus poemas e fazia comentários e contava histórias. Foi um momento inesquecível, realmente. Então, naquele momento, quem estava ali não era o compositor Vinícius de Moraes, o parceiro de Toquinho, não. Quem estava ali era o poeta Vinícius de Moraes, que escreveu, como disse, estes belíssimos versos sobre a morte do pai em 1950. Vinícius tinha 37 anos de idade, já era diplomata de carreira e servia em Los Angeles como vice-cônsul do Brasil. Então, em uma madrugada, ele recebe um telefonema comunicando o falecimento do seu Clodoaldo. E ele diz: a morte chegou pelo interurbano em longas espirais metálicas. Era de madrugada. Ouvi a morte de minha mãe, viúva. De repente, não tinha pai. No escuro de minha casa em Los Angeles, procurei recompor tua lembrança depois de tanta ausência. Mais à frente, diz o poeta: tua morte, como todas, foi simples. É coisa simples a morte. Dói, depois sossega. Quando sossegou, lembro-me de que amanhã raiava em minha casa, já te havia eu recuperado totalmente, tal como te encontras agora, vestido de mim. Isso é muito bonito, né? Ele se dirigindo ao pai morto: tal como te encontras agora, vestido de mim. Não és, como não serás nunca para mim, um cadáver sob um lençol. És para mim aquele de quem muitos diziam: é um poeta. Poeta foste e és meu pai. E continua. Isto são apenas 2 trechos desta belíssima elegia na morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta e cidadão. Em 19 de outubro de 1913, nasce Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, no Rio de Janeiro,
de família originária de Pernambuco e da Bahia. Esse Melo do Vinícius era um Melo de Pernambuco. Ele era parente de João Cabral de Melo Neto, de Gilberto de Melo Freire, né? Então uma família ilustre e com presença importante na literatura brasileira. Curioso que no registro de nascimento do Vinícius de Moraes, o nome dele é grafado à moda latina. O seu Clodoaldo era um intelectual, era um erudito. Então, ele batizou os filhos com os nomes na grafia latina. O Vinícius, na certidão de nascimento, está escrito Vinicius, né? Um T latino entre duas vogais com o som de C. Depois o Vinícius oficializou a grafia vernácula, né? Mas ele foi registrado latinamente, né? Marcos Vinícius, em latim, da Cruz de Melo Moraes. A propósito de Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, outro grande poeta e grande cronista brasileiro, e irmão fraterno de Vinícius de Moraes, dizia assim: Vinícius de Moraes é múltiplo. O nome já diz, se ele fosse um só, seria Vinícius de Moral. Então era o que o Paulo Mendes Campos dizia, brincando com o amigo Vinícius, né? Em 1928, Vinícius compõe, em 1928, portanto, com 15 anos de idade apenas, Vinícius compõe com Paulo e Haroldo Tapajós sua primeira canção, Loura ou Morena, e forma com eles um pequeno conjunto musical. Namora todas as amigas da irmã Letícia. Letícia também escrito à latina, que aliás me lembra, eu nos meus tempos de magistério em Fortaleza tive uma aluna, e certo dia, não sei a propósito de que, ela por volta dos seus 15, 16 anos, eu perguntei, como é o seu nome? Ela disse, Laetitia. E aí eu disse, não, minha filha, olha, o seu nome é Letícia, é porque ele foi escrito à maneira latina, essa é a grafia latina, seu nome não é Laetitia. E eu me emocionei profundamente ao fazer essa revelação a ela. Ela não sabia que era Letícia, né? Aos 15, 16 anos de idade, dizia Laetitia, né? Que é Letícia, né? Na grafia latina. Em 1933, Vinícius, com 20 anos de idade, convive na Faculdade de Direito com Santiago Dantas, Thiers Martins Moreira, Otávio de Faria, Augusto Frederico Schmidt, entre outros. Interessante que nessa época Vinícius tinha uma certa, digamos, um certo interesse, uma certa simpatia, como muitos outros escritores da sua geração, pelo integralismo, né? O Vinícius namorou o integralismo naquela época, né? E lança o seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. Este livro foi editado por um grande nome da cultura brasileira, mais até do que da literatura brasileira. Ele foi além, é um grande nome da cultura brasileira, que é Augusto Frederico Schmidt. Por uma feliz coincidência, nós temos hoje entre nós o jornalista e escritor Anderson Olivieri. Anderson, por favor, se apresente. É um jornalista e escritor de Brasília e que está dando início à pesquisa que resultará na biografia de Augusto Frederico Schmidt. Então, o futuro biógrafo de Schmidt se encontra entre nós esta noite, e o Olivieri me chamou a atenção. Nós conversamos muito, trocamos muitas mensagens, e o Olivieri me chamou a atenção. Olha, o primeiro editor de Vinícius, né? De fato, em 1933, O Caminho para a Distância foi lançado pelo editor Augusto Frederico Schmidt, que também lançou, não por acaso, Graciliano Ramos, Gilberto Freire. Ele foi um homem de uma importância gigantesca na época em que viveu, né? Então, muito brevemente, teremos uma biografia, tenho certeza de que excelente qualidade,
sobre Augusto Frederico Schmidt, contemporâneo de Vinícius de Moraes. Em 1936, já com 3 livros publicados, Vinícius passa a exercer a função de censor cinematográfico. Olha que interessante. Designado pelo MEC, pelo então Ministério da Educação e da Cultura. Vinícius foi crítico de cinema, né? Ele exerceu durante muito tempo a crítica de cinema. E era, como eu disse no começo, um profundo conhecedor do cinema. E Vinícius tinha umas coisas interessantes. Por exemplo, ele, quando do surgimento do cinema falado, o Vinícius se manifestou contra o cinema falado, como vários críticos diziam, olha, isso vai acabar com o cinema. A fala, não há necessidade, um filme não precisa de fala, não precisa de som. Vinícius foi um deles. Vinícius se manifestou contra o cinema falado, que acabaria por se estabelecer, e hoje ninguém nem questiona, né, a importância do som do cinema, né? E Vinícius tinha outra coisa interessante. Ele dizia o seguinte: quem realmente gosta de cinema senta-se nas 3 primeiras filas da sala. O que para mim é uma loucura. Eu não consigo assistir a um filme nas primeiras filas da sala de projeção. Pois o Vinícius dizia: quem se senta lá atrás não gosta de cinema. Você tem que estar pelo menos nas 3 primeiras filas da sala de projeção, né? Há obras de Vinícius, coletâneas publicadas pela Companhia das Letras, com a crítica de cinema que ele tão proficientemente exerceu durante muito tempo. Em 1938, com 25 anos de idade, parte para Oxford, Inglaterra, com bolsa de estudos. Esta bolsa de estudos, pessoal, vocês sabem que as embaixadas, a diplomacia britânica, ela tem um braço cultural que se chama British Council, o Conselho Britânico. E este Conselho Britânico, ele oferece bolsas de estudo para nativos, no caso brasileiros, irem estudar na Grã-Bretanha, na Inglaterra, Escócia, País de Gales, seja onde for. Pois o Vinícius foi o primeiro brasileiro bolsista do British Council. O primeiro brasileiro a receber uma bolsa do British Council foi Vinícius. Quando a minha filha Mariana, nossa filha Ana Maria está aqui presente, trabalhou como assessora de imprensa da Embaixada Britânica em Brasília, eu uma vez conversando com ela, eu disse: você sabia que o primeiro bolsista do British Council foi Vinícius de Moraes? Ela disse: não sabia. Eu disse: pois vocês deveriam prestar uma homenagem a Vinícius. Eu acho que a Embaixada do Brasil deveria reconhecer a importância que Vinícius teve como o primeiro bolsista do British Council. E na data nacional comemorada pela Embaixada, que é o dia do aniversário da Rainha, Vinícius foi oficialmente homenageado por iniciativa da minha filha. Veio a convite da Embaixada uma neta de Vinícius de Moraes receber a homenagem e um diploma alusivo ao fato de Vinícius de Moraes ter sido o nosso primeiro bolsista brasileiro do British Council. Eu fiquei feliz por ter alertado, né, a Embaixada para esse ponto importante na biografia de Vinícius. Em 1939, interrompidos os estudos por causa da guerra, enquanto aguarda no Estoril, Portugal, o navio que o trará de volta ao Brasil, Vinícius escreve o famoso soneto de fidelidade. Nós temos, nesta sequência de slides, me permitam me virar um pouco, nós temos em primeiro lugar o jovem Vinícius de Moraes, que, como vocês veem, era um belo rapaz, né? O Vinícius era de uma elegância, então não à toa namorava todas as amigas da irmã Letícia, né? Porque este era o jovem Vinícius de Moraes. Mesmo na maturidade, pelo menos na primeira maturidade, Vinícius continuava bonito. Rosângela, mostra esse outro slide, por favor. Olha, este é o Vinícius
ainda bem apanhado. Depois Vinícius engordou, ficou barrigudo, né? Então realmente não era exatamente um exemplo da boa estética masculina. Mas até aí, Vinícius estava bem. Esta foto é da capa deste livro, muito bom, que é uma fotobiografia de Vinícius de Moraes, organizada por Paulo Mendes Campos. Então são fotos e poemas de Vinícius de Moraes, com texto de Paulo Mendes Campos. Foi publicado em 1988, né? Então é uma bela homenagem prestada a Vinícius de Moraes. Próximo, por favor. Aí temos o famoso soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Pessoal, é impressionante. Vinícius é um dos poetas mais incorretamente citados da literatura brasileira. Aí nós temos pelo menos 2 exemplos deste poema. Em primeiro lugar, porque muita gente se refere a este poema como soneto da fidelidade. Não é, é soneto de fidelidade. Existe um soneto da fidelidade, nós vamos lê-lo daqui a pouquinho, mas é outra coisa. E neste soneto, nós temos, pessoal, os 2 primeiros versos, muitas vezes são lidos capengamente pelas pessoas. Porque o Vinícius diz: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Pessoal, nestes 2 primeiros versos, há um bom exemplo de um recurso poético que se chama cavalgamento. Em francês é enjambement. É exatamente isso. É como se um verso cavalgasse no outro. Porque o que nós temos aqui é o seguinte: o sintagma do primeiro verso, ele se estende até o segundo. Então, a leitura correta é: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto. Quantas vezes eu já ouvi alunos meus, que eu pedia para ler o poema, e começavam assim: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo. Não é isso. Não é isso. É: de tudo ao meu amor serei atento antes. O sintagma termina em antes. Na ordem direta está claro, né? Eu serei atento ao meu amor antes de tudo. Aí é que está a beleza da poesia, né? Que coisa mais prosaica você dizer: eu serei atento ao meu amor antes de tudo. Isso qualquer um diz. Agora, de tudo ao meu amor serei atento antes, isso é para Vinícius de Moraes, né? Então nós temos aí um bom exemplo do cavalgamento ou enjambement, que é um recurso poético em que um verso cavalga no outro. Um verso, o sintagma do verso passa para o verso seguinte, né? E eu disse a vocês que há o soneto da fidelidade, que não é de Vinícius de Moraes, é também um belíssimo soneto de um poeta maranhense chamado Odilo Costa Filho. É um belíssimo poema. O Odilo Costa Filho nasceu em 1914 e morreu em 1979. Neste poema ele se dirige à mulher, Dona Nazaré. Para vocês terem uma ideia deste casal, eles tiveram como padrinhos de casamento Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto. Então um casamento desse só podia dar certo, né? Começa com um apadrinhamento ilustre, né?
E o Odilo Costa Filho, ele faz, assim, de uma maneira indireta, alusão a uma tragédia que marcou esse casal, e é uma tragédia inominável. É difícil imaginar a dor de perder um filho, como ele perdeu um filho adolescente, que tinha o nome dele, era o Odilo Costa Neto, falecido, morto por um assaltante no Rio de Janeiro em 1963. Imagine, naquela época já havia estes episódios no Rio de Janeiro. Isso foi uma coisa devastadora na vida do Odilo e da dona Nazaré. E ele escreveu para ela o soneto da fidelidade, em que ele diz: não receis, amor, que nos divida um dia a treva de outro mundo, pois somos um só, que não se faz em dois, nem pode a morte o que não pôde a vida. Esse verso é belíssimo, né? Nem pode a morte o que não pôde a vida. A dor não foi em nós terra caída, que de repente afoga, mas depois cede à força das águas. Deus dispôs que ela nos encharcasse indissolvida. Molhamos nosso pão cotidiano na vontade de Deus. Olha que coisa linda, né? Molhamos nosso pão cotidiano na vontade de Deus, aceita e clara, que nos fazia para sempre nu. E de tal forma o próprio ser humano mudou-se em nós, que nada mais separa o que era dois e hoje é apenas um. É lindo esse soneto, tão belo quanto de fidelidade. Esse, eu creio que até propositadamente, em alusão ao soneto do Vinícius, o Odilo Costa Filho intitulou Soneto da Fidelidade. Em 1942, Vinícius de Moraes ingressa no Instituto Rio Branco, onde se formará diplomata. Vinícius, portanto, faz parte de uma elite da cultura brasileira, que são os diplomatas admiráveis, respeitáveis pela erudição, pela cultura, pela inteligência. E aí você tem Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Antônio Aires, Alberto da Costa e Silva, Nabuco, claro, que é talvez depois do Barão do Rio Branco, né, o primeiro grande nome da diplomacia brasileira. E o Fábio, me ajuda aqui, o que morreu tão novo, rapaz? Zé Guilherme Melchior. Exato, esses fazem parte de uma elite da cultura brasileira, né? O Itamaraty tem de quem se orgulhar, né? Ao pensar nesses nomes que o honraram e o engrandeceram. Em 1946, recém-formado diplomata, Vinícius parte para Los Angeles, onde por 5 anos será vice-cônsul. Estuda cinema com Orson Welles, ninguém menos do que Orson Welles. Vinícius estudou cinema com ele. Conhece Pablo Neruda, no México. Em 1950 morre seu pai, volta para o Brasil. Em 1953, no semanário Flan, de Samuel Weiner, assina com o pseudônimo de Helenice um consultório sentimental, a coluna Abra o Seu Coração. Rapaz, isso é impensável, né? Quer dizer, no Flan, na revista Flan do Samuel Weiner, havia um consultório sentimental, Abra o Seu Coração, assinado por uma tal Helenice, que era ninguém menos do que Vinícius de Moraes. Mas isso não foi só ele, não. Nelson Rodrigues também assinava na última hora uma coluna de consultas sentimentais. O Antônio Maria fez a mesma coisa, né? Antônio Maria também tinha uma coluna em que, aliás, uma do Antônio Maria ótima, as respostas dele eram maravilhosas. Uma, o marido escreve para o consultório sentimental dizendo: estou preocupadíssimo com um possível adultério de minha mulher, que sai de manhã cedo, às 7 da manhã, dizendo que vai à missa. E aí o Antônio Maria responde:
fique absolutamente tranquilo. Nenhuma mulher trai o marido às 7 da manhã. Comece a desconfiar quando ela sair às 3 da tarde. Então este era o tom destes consultórios sentimentais que engrandeceram a imprensa brasileira. Eu acho que são momentos importantes da nossa imprensa. Após breve passagem pela Europa, a fim de estudar a organização dos festivais de cinema, Vinícius segue para Paris como segundo secretário da Embaixada do Brasil. Interessante, nesse interregno, Vinícius de Moraes vem ao Brasil, de navio, e escreveu, pessoal, uma crônica em 1953, que eu quero ler para vocês. É uma crônica pequena e vou explicar por que eu faço questão de lembrá-la aqui. O título da crônica é Do Amor à Pátria. E o Vinícius diz: são doces os caminhos que levam de volta à pátria. Não a pátria amada de verdes mares bravios, a mirar em berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul, mas há uma outra mais íntima, pacífica e habitual, uma cuja terra se comeu em criança, uma onde se foi menino ansioso por crescer, uma onde se cresceu em sofrimentos e esperanças, plantando canções, amores e filhos ao sabor das estações. Vejam como Vinícius era também um grande cronista, né? Um grande prosador. Olhem o estilo, a leveza, a elegância dele. Né? Sim, são doces as rotas que reconduzem o homem à sua pátria. E tão mais doces quanto mais ele teve, viu e conheceu outras pátrias de outros homens. Assim eu, ausente pela segunda vez de uma ausência de muitos anos, quando, dentro da noite a bordo, os dedos a revirar o dial do Ondas Curtas, aguardava o primeiro balbucio de minha pátria como um pai à espera da primeira palavra do seu filho. O coração batia-me como batera um dia a poesia sonhada, ou como uma outra vez diante de uns olhos de mulher. O senhor tem certeza de que isso é mesmo Ondas Curtas? O camareiro norueguês, grande e tranquilo, limitou-se a sorrir misteriosamente. Depois, o mano inclinou-se sobre o aparelho, o ouvido atento, e pôs-se a tentar por sua vez. As ondas sonoras iam e vinham, verrumando a minha angústia. Onde estava ela, a minha pátria que não vinha falar comigo ali dentro do mar escuro? E de repente foi uma voz que mal se distinguia, balbuciando bolhas de éter. Mas pensei no meio delas, distingui um nome, o nome de Iracema. Não tinha certeza, mas pareceu-me ouvir o nome de Iracema entre os estertores espásmicos do aparelho receptor. Deus do céu, seria mesmo o nome de Iracema? Era sim, porque logo depois chegou a afirmar-se, mas quase imperceptível, como se pronunciado por um gnomo montado em minha orelha. Era o nome de Iracema, da Rádio Iracema de Fortaleza, a emissora dos lábios de mel, que sai mar afora, enfrentando os espaços oceânicos, varridos de vento, para trazer a um homem saudoso o primeiro gosto de sua pátria. Adorável prefixo noturno, nunca te esquecerei. Foste mais uma vez essa coisa primeira, tão única como o primeiro amigo, a primeira namorada, o primeiro poema. E a ti eu direi, é possível que o padre Vieira esteja certo ao dizer que a ausência é, depois da morte, a maior causa da morte do amor, mas não do amor à terra onde se cresceu e se plantou raízes, à terra a cuja imagem e semelhança se foi feito e onde um dia, num pequeno lote, se espera poder nunca mais esperar. Pessoal, eu trabalhei na Rádio Iracema de Fortaleza. Eu apresentei durante 10 anos um programa que se chamava Vestibular no Ar,
Era um programa voltado para os estudantes do vestibular, em que nós entrevistávamos professores, resolvíamos questões, etc. E um dia, eu conversando com o diretor da rádio, José Júlio Cavalcante, eu disse: José Júlio, você sabe que o Vinícius de Moraes escreveu uma crônica em que ele fala sobre a Rádio Iracema? Ele disse: não é possível. Não acredito. Eu disse: é verdade, eu vou trazer essa crônica para você. E levei a crônica para ele. E dali para frente ele passou a andar com a crônica no bolso. Ele mostrava para todo mundo, dizia: você sabia que o Vinícius de Moraes escreveu uma crônica sobre a Rádio Iracema? Olha aqui. Para ele foi a maior surpresa. Ele não sabia desse momento de emoção do Vinícius em pleno mar, né, em mar alto, numa noite escura, ele lá no rádio, né, corujando, quando ouve o nome de Iracema. E eu questionei na época, eu disse: Zé Júlio, como é que uma rádio pequena como a Rádio Iracema, com um transmissor que não é muito potente, como é que essa onda chega alto mar? E ele me explicou: é porque nós pusemos o transmissor à beira-mar, o nosso transmissor está voltado para o mar, por isso que na Noruega as pessoas ouvem a Rádio Iracema. A nossa onda atravessa o oceano e chega lá do outro lado, né? Muito interessante esse episódio, né, com a Rádio Iracema, que foi imortalizada, né, por esta bela crônica de Vinícius de Moraes. Em 1956, Vinícius trabalha com Tom Jobim nas músicas para a peça Orfeu da Conceição. Transfere-se para Montevidéu. O encontro de Vinícius com Tom Jobim se deu em um bar histórico do Rio de Janeiro, que semana passada, tristemente, lamentavelmente, fechou as portas, que era o Vilarinho, que era um bar da boêmia carioca, frequentado por Tom Jobim, Vinícius, Lamartine Babo. Como é que aquilo fechou? Né? Eu fico pensando. Então, Lúcio Rangel, tio de Sérgio Porto, né, foi quem apresentou Vinícius a Tom. Né? Na realidade foi o contrário, ele apresentou Tom a Vinícius, que ele disse: olha, Tom, o Vinícius de Moraes está escrevendo uma peça baseada no mito de Orfeu e ele está precisando de alguém que componha a música para as letras dele. E a pergunta que Tom Jobim fez na época, um jovem lutando pela sobrevivência, já casado, com filho para criar, tocando piano à noite no beco das garrafas, a pergunta que Tom fez para Vinícius foi: rola algum dinheirinho nessa história? Foi a pergunta que Tom Jobim fez a Vinícius. Claro, ele ganhava a vida com a música, né? Então ali nasceu uma parceria de uma importância, não há necessidade de falar sobre isso, né? E há um depoimento muito interessante do Tom Jobim sobre Vinícius de Moraes. Eu tenho a impressão de que o Tom contou essa história no Jô Soares, na entrevista que ele deu ao Jô. Ele disse que logo depois da morte de Vinícius, em 1980, ele estava em casa compondo com o Chico Buarque. Então estava na sala compondo, tomando uísque e tal, e o Tom, como sempre, fumando o charuto, né, o puro, que ele tanto apreciava e fumava com tanta classe. Então os dois bebendo, o Tom Jobim fumando charuto, quando num determinado momento o Tom se vira para onde será que está o Vinícius neste momento? Quando Tom fez esta pergunta, o cinzeiro de cristal partiu-se ao meio. O Tom disse: nós ficamos apavorados com aquilo. Na hora em que eu perguntei onde está Vinícius, aquele cinzeiro que estava sobre a mesa se partiu ao meio. Talvez um físico diga que não, ali havia uma fissura interna e o calor que emanava da brasa do charuto aqueceu e provocou a ruptura. Não, eu prefiro acreditar que era Vinícius de Moraes que estava ali. É mais bonito, não? É mais bonito pensar que era o Vinícius dizendo: eu estou aqui. Né? Eu, neste momento, nem perguntarei onde está Vinícius de Moraes, né? Porque poderíamos ter surpresas que nos espantassem. Né?
Em 1959, o filme ítalo-franco-brasileiro Orfeu Negro, também conhecido como Orfeu do Carnaval, baseado na peça Orfeu da Conceição, o filme de Marcel Camus, baseado na peça Orfeu da Conceição, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Isso não é pouco, né? Isso não é pouca coisa, né? Então o filme Orfeu Negro, né, do Marcel Camus, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Em 1962, primeiro show de sucesso de Vinícius de Moraes com Tom Jobim e João Gilberto. Viaja para Paris como delegado do Brasil junto à Unesco, cargo depois ocupado por Josué Montello. Em 1969, por ordem direta do presidente Costa e Silva, é exonerado do Itamaraty, e o Vinícius guardava com grande orgulho a folha em que havia a determinação de que Vinícius de Moraes fosse afastado do serviço diplomático brasileiro, com a ordem escrita à mão pelo então presidente Arthur da Costa e Silva: ponha-se este vagabundo para trabalhar. O Vinícius dizia: isso para mim é maravilhoso, né? Isso aqui é um documento que eu guardo com muito orgulho, né? O interessante, essa ideia de que o Vinícius de Moraes, pelo fato de ser um boêmio que virava à noite bebendo, cantando, fazendo shows, que ele era um mau servidor, isso não é confirmado por todos. Por exemplo, o embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima diz: não, Vinícius, ele dizia, eu servi com Vinícius. Vinícius era um servidor exemplar. O Vinícius não faltava, ele não chegava atrasado, ele virava à noite, mas no dia seguinte estava lá para trabalhar. Então essa ideia de que Vinícius descurava dos seus deveres como diplomata, né, é discutível, porque há depoimentos, né, com credibilidade de colegas dele, né, que dizem o contrário. Em Roma, na casa de Chico Buarque, então exilado, nasce a parceria com Toquinho. Shows e gravações na Itália, na França, na Argentina, em Portugal e no Brasil. Em 1980, em 9 de julho, morre Vinícius de Moraes de edema pulmonar, no Rio de Janeiro, aos 67 anos incompletos. Interessante que, para mim, o Vinícius de Moraes está ligado ao papado, está ligado ao Vaticano. E eu digo a vocês por quê. No dia 9 de julho, Ana Maria e eu estávamos em Fortaleza, na Avenida Duque de Caxias, em meio a uma multidão esperando a passagem do Papa João Paulo II, que visitava Fortaleza. Então nós estávamos lá à espera, e alguém que estava com o rádio portátil ao ouvido disse assim: morreu Vinícius de Moraes. Está dando agora aqui no noticiário a morte de Vinícius de Moraes. Então, para sempre eu associei a figura do Vinícius de Moraes à do Papa João Paulo II, porque foi exatamente no dia em que Carol Wojtyla estava em Fortaleza. E agora, na nova encíclica do cardeal Bergoglio, né, do Papa Francisco, Vinícius de Moraes é citado pelo Papa, né, quando diz, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Isso é do samba da bênção de Vinícius de Moraes, na encíclica Fratelli Tutti, né, somos todos irmãos. Então vejam, o Papa Francisco cita Vinícius de Moraes na sua mais recente encíclica, né? Bom, obras publicadas por Vinícius de Moraes: O Caminho para a Distância, 1933, Forma e Exegese, 1935, Ariana, a Mulher, 1936, Novos Poemas, 38, 5 Elegias, 1943, Poemas, Sonetos e Baladas, 46, Antologia Poética, 1954, Orfeu da Conceição, a peça, 56, Livro de Sonetos, 57, Novos Poemas, 59, Procura-se uma Rosa, que é uma peça de teatro, de 61, Para Viver um Grande Amor, que é um livro de crônicas e poemas de 62, esse é um dos mais conhecidos
do Vinícius. Ainda hoje se vende muito, né? Para Viver um Grande Amor. Cordélia e o Peregrino, que é uma peça de teatro em 65, Para uma Menina com uma Flor, também muito vendido, livro de crônicas de 66, a obra poética publicada pela editora Nova Aguilar, 1968, Poesia Completa e Prosa, na realidade é este aqui, Poesia Completa e Prosa, não é a obra poética, Poesia Completa e Prosa, publicado pela Aguilar em 1974. Vinícius de Moraes, entre outras facetas da sua movimentada vida, se tornou muito conhecido pelas muitas mulheres que amou e pelas muitas mulheres por quem foi amado. Foram exatamente 8 casamentos, exatamente 8. Né? Vinícius se casou primeiramente com Beatriz Azevedo de Melo, a Tati, né, de 1938 a 1950. Esse casamento durou muito, em se tratando de Vinícius de Moraes, né? Foram 12 anos, né? Mãe de Suzana e Pedro. A Tati era tradutora, jornalista e crítica de cinema. Era uma mulher com bagagem cultural. Né? Depois, Vinícius teve como mulher Regina Pederneiras, depois Lila Boscoli, de 1952 a 1958, mãe das filhas Georgiana e Luciana. A Lila Boscoli, ela foi apresentada a Vinícius de Moraes por Rubem Braga. Então dizem que uma noite, em uma boate, o Vinícius se aproxima de Lila Boscoli e diz o seguinte: Lila, Vinícius, Vinícius, Lila, e seja o que Deus quiser. Então foi essa a apresentação que Rubem Braga fez da Lila Boscoli. Em uma noite inesquecível em que Ana Maria e eu estivemos com Rubem Braga na cobertura dele na Barão da Torre, em Ipanema, quando nós chegamos, o Braga estava deitado na sua famosa rede, que ele adorava, rede, por sinal, cearense, porque ele havia estado em Fortaleza conosco e Ana Maria havia ido ao mercado para ele comprar uma rede, e quem estava com ele? Lila Boscoli. Aí, já uma mulher madura, mas ainda com lembranças do charme, da elegância, né, que encantava os homens, né, quando mais jovens. Né. Depois Vinícius casou-se com Maria Lúcia Proença, depois com Nelita de Abreu, depois com Cristina Gurjão, de 1969 a 70, mãe da filha Maria, depois com a baiana Gessi Jesse, depois com a argentina Marta Regina Santa Maria, que ele carinhosamente chamava de Martita, e depois com Gilda Matoso, foi a última mulher. A Gessi Jesse, essa baiana, ela escreveu um livro, interessante esse livro, sem nenhuma veleidade literária, absolutamente nada, são apenas as lembranças dela da vida com Vinícius de Moraes. Se chama Minha Vida como Poeta, publicado em 2013. É interessante, como testemunho humano, como depoimento humano. Mas neste livro, nesse livro da Gessi Jesse, há uma passagem que são coisas que me incomodam profundamente, o desmazelo das editoras quanto ao que publicam. Eu acho isso um desrespeito ao autor, um desrespeito ao leitor, porque a Gessi Jesse, ela não é escritora, ela é ex-mulher de Vinícius de Moraes e resolveu escrever um livro. Então esse livro teria de passar por uma revisão minuciosa. E há uma passagem lá em que a Gessi Jesse, que era atriz, trabalhou em algumas peças de teatro, eu diria quase uma atriz amadora, né? Eu acho que não chegou a se profissionalizar, em que ela diz textualmente o seguinte, que em determinado momento da peça, que estava em cena no Teatro Castro Alves de Salvador, ela diz: eu deveria entrar no palco montando um cavalo, mas deu-se o contrário. Ora, deu-se o contrário, era o cavalo montando a Gessi Jesse. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que a editora não percebe algo? Porque é óbvio que ela não quis dizer isso. Ela quis dizer, mas ocorreu
Diferentemente, não foi assim. Na hora H houve uma mudança, o cavalo não tinha chegado, algo desse tipo. Mas ela dizer, mas deu-se o contrário, quer dizer, o contrário, de ela estar montando o cavalo, era o cavalo que está montando a Jessi. Né? O que seria uma coisa extremamente constrangedora para ela e para a plateia. Né? Agora, a Jessi, o Vinícius me parece, eu claro, não tive convivência próxima com ele, mas o Vinícius me parece que era uma pessoa até ingênua. Eu acho que o Vinícius chegou até a ser muito explorado por pessoas que se aproximavam dele com a nítida intenção de tirar alguma vantagem. Então a Jessi fala que quando eles compraram a casa em Itapuã, em Salvador, casa hoje que é um restaurante, né, transformado em um restaurante, diz que a princípio os amigos iam para a casa deles na manhã de domingo. Com alguns meses passaram a chegar no sábado. E pouco tempo depois, na sexta noite, já estavam lá, para passar o fim de semana comendo e bebendo às custas de Vinícius Moraes. E a Jessi, que parece que era uma pessoa que tinha a cabeça mais ou menos no lugar, propôs ao Vinícius o seguinte, disse, Vinícius, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um restaurante aqui ao lado. Porque essas pessoas que vêm para cá para comer e beber, elas vão para o restaurante, comem, bebem e pagam. Vamos fazer, Vinícius, excelente ideia, ótima ideia. E abriram o restaurante. O restaurante tinha uma característica interessante, que era a inexistência de garçons. Cada um fazia a sua comida. O cara estava querendo comer um peixe frito, ele ia lá para o fogão, ligava, fazia lá o peixe, ia à geladeira, pegava cerveja, abria o armário, pegava o uísque e tal, e haja comida e bebida. E quando o amigo do Vinícius dizia assim, bom Vinícius, 5 horas da manhã está na hora de ir. Vinícius, quanto é a minha conta? Ele dizia, não, você é meu convidado. Nada, ela disse, faliu o restaurante, porque o Vinícius não admitia cobrar nada. Ele dizia, não, você é meu amigo, você não paga nada. Então esse depoimento da Jessi mostra que o Vinícius era essa pessoa, ele me dava a impressão de alguém assim muito desprendido das coisas. Né? Acho que o Vinícius perdeu muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, mas deve ter perdido muito também, porque pessoas como ele são facilmente enganadas, né? São facilmente manipuladas. Né? Essa é a impressão que tenho dele. Né? E um outro aspecto importante na vida de Vinícius de Moraes, e muito sério, é o problema do álcool. As pessoas levam na brincadeira uma coisa séria. Né? O alcoolismo é uma doença. Nós temos amigos muito próximos com este problema e é algo terrível. Né? Então o Vinícius de Moraes, ele era dependente de álcool e eu não vejo graça nenhuma nisso. Né? Eu acho que isso tem de ser tratado com a seriedade e o respeito devidos. Né? Agora mesmo nós estamos vendo aí as manifestações pela morte do Maradona, e eu recebi por WhatsApp umas bobagens, eu acho aquilo ridículo, um monte de cocaína dizendo Maradona foi cremado, ali estão as cinzas do Maradona. Outra, uma foto do céu em que aparece aquele tipo de nuvem chamada cirrus, né, que é aquela nuvem bem ralinha, e a nuvem compridinha, assim como se fosse carreiras de cocaína, e dizendo a prova de que Maradona chegou ao céu. Eu não vejo graça nisso. Para mim isso não é humor, isso é desrespeito, é falta de compaixão. Né? Então o Vinícius realmente tinha um problema grave. O problema dele de dependência do álcool era muito grave. E eu pensando nesses últimos dias, comecei a pôr no papel nomes de pessoas tristemente vítimas do alcoolismo, como Vinícius de Moraes. Lima Barreto, o romancista do Triste Fim de Policarpo Quaresma, Paulo Mendes Campos, João Baldo Ribeiro, Rui Castro, o nosso grande, queridíssimo Rui Castro, né, que de uma maneira muito digna assumiu publicamente o seu problema com o álcool. Né? A mulher dele, que é a grande cronista Heloísa Seixas, até escreveu um livro em que ela trata do problema do alcoolismo do Rui Castro, chamado O Oitavo Selo, de 2014. Jaguar, o cartunista, a jornalista Bárbara Gância,
trabalhou na Folha de São Paulo, também participou daquele programa Saia Justa, no GNT, né, e que é uma pessoa dependente do álcool. Escreveu até um livro sobre ele. O título é interessante, A Saideira. O título do livro dela é esse, que ela fala tranquilamente sobre a luta dela contra a dependência do álcool. Zósimo Barroso do Amaral, o grande colunista, né, do Jornal do Brasil, depois do Globo, Fernando Pessoa, Edgar Allan Poe, Elizabeth Bishop, Ernest Hemingway, William Faulkner, Carmen Miranda, Judy Garland, Errol Flynn, Garrincha e muitos outros. Né? Então eu acho que pessoas com esse problema, elas têm de ser tratadas com respeito, né? Porque elas são vítimas, né? E elas não precisam de motivo para beber. A Jesse conta até uma coisa interessante. Ela diz, o Vinícius, por tudo ele passava o dia bebendo. Ela disse, um dia o nosso cachorrinho, eles criavam um cachorrinho tipo poodle, caiu no poço da casa. Chamaram os bombeiros, conseguiram resgatar o cachorro. O Vinícius passou o dia inteiro bebendo, celebrando a salvação do cachorro. Ela diz, porque o alcoolista, ele inventa motivos. Tudo para ele é razão para beber. Né? Então, eu sempre tive muita pena de Vinícius de Moraes com relação a isso, porque isso devia ser um grande sofrimento para ele. Né? E isso, de certa maneira, foi folclorizado, elevado na brincadeira, quando realmente é algo muito sério. Só quem tem isso na família, ou muito próximo da família, como é o nosso caso, que nós temos amigos, né, que estão lutando desesperadamente contra o alcoolismo, só pessoas que têm algum conhecimento da coisa, que sabem que é realmente algo muito sério na vida de uma pessoa. Né? Eu pediria a Rosângela que nós víssemos aqui outras fotos que eu selecionei. Esse poema do Vinícius, Rosa de Hiroshima, é outro poema em que as pessoas também cometem erro de leitura. Inclusive, isso foi gravado pelo Ney Mato Grosso, e o Ney Mato Grosso erra, ele comete o erro, porque ele diz aqui, pensem nas mulheres rotas, esfarrapadas, alteradas. Não é rotas, como o Ney Mato Grosso canta. Pense nas mulheres rotas alteradas, não é rotas alteradas, é rotas, né? Maltrapilhas, né? Com as vestes em farrapos, em andrajos. Né? Então isso é outro exemplo de como Vinícius de Moraes é mal lido. Né? Próximo, por favor. Aqui os livros de Vinícius, né? O Caminho para a Distância, olha aqui, olha aí, Olivieri, olha aqui o editor Schmidt, né? Publicando o primeiro livro de Vinícius, Forma e Exegese, próximo. Novos poemas do Vinícius, 5 elegias. 5 elegias dessa editora Ponguete, né, que alguns dizem Pongete, né, que foi um editor também importante no Rio de Janeiro, né, 1943. Próximo. Antologia poética, olha aqui o cartaz do Orfeu da Conceição, né, esse é o cartaz da peça Orfeu da Conceição. Olha aqui o autor do cenário, Oscar Niemeyer, né, apenas, né, é o autor dos cenários da peça. Por favor. Livro de sonetos, o Vinícius, às vezes, os títulos dele eram muito ruins, né? Às vezes ele tinha títulos que realmente não seduzem o leitor. Né? Esse aqui é um dos mais publicados, mais vendidos do Vinícius, publicado pela editora do autor, do Fernando Sabino e Rubem Braga. Por favor. Aqui a poesia completa em prosa. Próximo. Aqui, pessoal, é uma coletânea organizada pelo Eucanaã Ferraz, Jazz e Companhia, que são artigos de Vinícius sobre jazz. Ele era profundo conhecedor de jazz. Eram dois da mesma geração, Vinícius e o Guenli, né, o Carlinhos Guenli. É Carlos não, não é Jorginho Guenli. Carlos era irmão dele. Né? Então, Jorginho Guenli e Vinícius Moraes, na geração deles, eram os dois grandes conhecedores de jazz. Por favor. Aqui um bom livro sobre Vinícius, né, de José Castelo, crítico literário, jornalista literário, que é o Poeta da Paixão, eu acho que é a Companhia das Letras, exatamente, é a Companhia das Letras. Próximo. Aqui, pessoal, é a capa do disco
Sinfonia da Alvorada, composta por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, em Brasília. Eles, na época da inauguração de Brasília, foram convidados por Juscelino Kubitschek para compor a Sinfonia da Alvorada. E vieram para Brasília e ficaram no Catetinho. Sempre que eu vou ao Catetinho, eu me lembro, eu imagino Vinícius e Tom aqui nas manhãs, né, passeando por essa área aqui. Né? Eles passaram vários dias no Catetinho, compondo esta belíssima Sinfonia da Alvorada, que celebra a inauguração de Brasília. Próximo. Aqui, olhe a nata que está aí. Né? Manuel Bandeira, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Esses quatro aí fariam a grandeza de qualquer música, de qualquer país. Né? E nós temos o privilégio e a honra de tê-los entre nós. Né? Próximo. Aqui um time de cronistas: Drummond, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário Quintana, que era cronista, mas mais conhecido como poeta, e Paulo Mendes Campos. Né? Essa foto é na cobertura do Rubem Braga, na Barão da Torre. Né? É uma foto para divulgação de livros da editora, do autor, depois da editora Sabiá, do Fernando Sabino e Rubem Braga. Próximo. Aqui é a folha de rosto deste livro, né? Que são poemas de Vinícius no texto de Paulo Mendes Campos. Próximo. Aqui também na cobertura do Rubem, Paulo Mendes Campos, Carlinhos Oliveira, Sérgio Porto, Vinícius de Moraes e Fernando Sabino. Isso é uma seleção brasileira, né? Isso aí é uma seleção de feras. Né? Aqui, Vinícius e Dorival Caymmi, né? Grandes amigos e parceiros. Próximo. Essa foto está aqui neste livro. Né? Foi feita em Paris, né? João Cabral de Melo Neto e Vinícius de Moraes. Né? Grandes amigos, mas o João Cabral criticava muito Vinícius pela ligação dele com a música. Dizia: o Vinícius se perdeu, esse negócio de música, isso não tem importância nenhuma, esse negócio de Vinícius cantando com esse pessoal. A literatura brasileira perdeu o Vinícius de Moraes, era o que dizia o João Cabral de Melo Neto. Próximo. Vinícius e Jorge Amado, né? Certamente na casa da Rua Lagoinha 33, no Rio Vermelho, em Salvador. Né? Próximo. Olha que foto maravilhosa, né, rapaz? Que sorriso dos dois. O que os dois estavam conversando, né? Que tema seria dessa conversa para merecer esse sorriso, né, tão bonito de Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes? Próximo. Aqui uma queda de braço, né? Entre Vinícius de Moraes e o seu parceiro Tom Jobim. Né? Os dois envelheceram mal, né? Os dois envelheceram mal, Vinícius e Tom Jobim, né? Que era, quando rapaz, um verdadeiro galã de cinema, né? Envelheceu com a cara da Luísa Erundina, né? Com a cara da Erundina, né? Mas era um belo rapaz. Próximo. Aqui, Vinícius de Moraes e um gênio chamado Orson Welles. Né? Próximo. Esta é a primeira mulher de Vinícius, muito bonita ela. A Tati era muito bonita, a beleza dela, essa beleza assim tão elegante, tão discreta, lembra muito na juventude a Lígia Fagundes Telles. Eu acho a Tati muito parecida com a Lígia Fagundes Telles, a Lígia nos áureos tempos da juventude dela, que era musa de toda aquela geração de escritores. Né? Aqui a Lila Bosco. Né? Isso no carnaval, olha ali os confetes na testa do Vinícius de Moraes, né? Aí em pleno carnaval. Né? Essa é a Lila Bosco. Próximo. Essa é a Jesse e Vinícius. Essa legenda é muito boa. Cena rara: Jesse e Vinícius no mar. Em geral, ele não ia à praia, pois acordava às 6 da tarde. Então as pessoas acham que Vinícius vivia na praia, né? Diz: rapaz, esse cara deve viver na praia de Itapuã. Acordava às 6 da tarde.
Então essa é a Jess, mulher dele. Essa é a Martita, a argentina com quem ele foi casado. Este é o filme feito por Miguel Faria Júnior em 2005, faz, portanto, 15 anos, sobre Vinícius de Moraes. E eu gostaria, meus queridos amigos, de encerrar esta conversa lendo para vocês uma pequena crônica de Rubem Braga, que deu título a este volume, Recado de Primavera, volume de crônicas de Rubem Braga, em que ele diz: meu caro Vinícius de Moraes, escrevo-lhe aqui de Ipanema para lhe dar uma notícia grave. A primavera chegou. Você partiu antes. É a primeira primavera de 1913 para cá sem a sua participação. Seu nome virou placa de rua. E nessa rua, que tem seu nome na placa, vi ontem 3 garotas de Ipanema que usavam minissaias. Parece que a moda voltou nesta primavera. Acho que você aprovaria. O mar anda virado. Houve uma lestada muito forte. Depois veio um sudoeste com chuva e frio. E daqui de minha casa vejo uma vaga de espuma galgar o costão sul da Ilha das Palmas. São violências primaveris. O sinal mais humilde da chegada da primavera vi aqui junto de minha varanda. Um tico-tico com uma folhinha seca de capim no bico. Ele está fazendo ninho numa touceira de samambaia debaixo da pitangueira. Pouco depois, vi que se aproximava, muito matreiro, um pássaro preto, desses que chamam de chopin. Não trazia nada no bico, vinha apenas fiscalizar, saber se o outro já havia arrumado o ninho para ele pôr seus ovos. Isto é uma história tão antiga que parece que só podia acontecer lá no fundo da roça, talvez no tempo do Império, pois está acontecendo aqui em Ipanema, em minha casa, poeta. Acontecendo como a primavera. Estive em Blumenau, onde há moitas de azaleias e manacás em flor, e em cada mocinha loira uma esperança de Vera Virgem. Agora vou ao Maranhão, reino de Ferreira Goulart, cuja poesia você tanto amava e que fez 50 anos. O tempo vai passando, poeta. Chega a primavera nesta Ipanema, toda cheia de sua música e de seus versos. Eu ainda vou ficando um pouco por aqui, a vigiar em seu nome as ondas, os tico-ticos e as moças em flor. Adeus. Muito obrigado. Obrigado, Caminha, mais uma vez. Não sei que vez é essa, porque Caminha todos os anos tem sido nosso palestrante aqui, porque é palestrante cativo. Pelo menos nesses 6 anos da nossa gestão, eu convidei ano a ano. E até houve ano em que... Para honra minha. Houve ano em que o Caminha falou aqui 2 vezes, né? Nos 2 semestres daquele ano. Então, esse certificado que eu lhe passo agora não é nenhuma novidade para você, mas tem o sentido de registro e da consideração e da gratidão que nós temos por você vir aqui e falar para nós com a sua verve de verdadeiro mestre sobre a obra dos autores que você traz aqui para nós. Entendeu? Hoje, Vinícius de Moraes é isso, né? É mestre e é também uma grande admiração. Né? Vinícius de Moraes é uma admiração geral. Eu, como carioca, tinha Vinícius como um ídolo. E registro, viu, Caminha, um fato, apenas para uma footnote, né, do que você falou. Eu, no Colégio São Bento, eu tive um colega de quem eu gostava muito, porque ele era um grande jogador de futebol. E no São Bento, quem não joga futebol ficava muito deslocado. E esse cidadão era meu amigo até hoje, quer dizer, eu moro fora do Rio há mais de 30 anos, mas enfim, de qualquer maneira, quando nos encontramos em reunião de colégio, é muita alegria de reencontrar, então, porque eu também era peladeiro e tinha muita camaradagem com ele. E ele se chamava, e eu não sabia disso porque éramos meninos, né? Ele se chamava Marcos Vinícius Machado de Moraes. Machado de Moraes. E
naqueles primeiros tempos de colégio, ignorava completamente a associação dele com o grande poeta, né? Porque, enfim, mas olha, se eu fosse um pouquinho menos ignorante, eu associaria, né? Marcos Vinícius e Moraes, né? Quer dizer, então, e evidentemente que depois, quando nós crescemos um pouco e já no ginásio, conversava com ele, fiquei amigo mesmo, frequentava a casa, e ele a minha, e o pai dele era irmão de Vinícius de Moraes. E depois eu fiquei sabendo também, e aí já não convivia mais tanto com ele, que ele era sobrinho de Vinícius de Moraes e neto de Aníbal Machado. Então, ele uma ascendência ilustre. Não foi ser escritor. Acho que a mãe dele era filha de Aníbal Machado. E a irmã da mãe dele era, Caminho, ninguém mais, ninguém menos, porque Maria Clara Machado, do tablado, do famoso. Vai ter pedigree literário. Isso aqui é pedigree. Agora, Fábio, aproveitando aqui a oportunidade, você como um profundo conhecedor, muito obrigado, Fábio, profundo conhecedor do futebol brasileiro, torcedor ilustre do Fluminense, pergunto, Vinícius de Moraes era torcedor declarado de algum time e que time? Infelizmente, Tom Jobim era tricolor. Chico Buarque é tricolor. Nelson Rodrigues é tricolor. Mas Vinícius de Moraes era botafoguense. Mas ninguém é perfeito. Isso acontece. Ninguém é perfeito, exatamente. Como disse o Júlio César aqui, ninguém é perfeito. Então, eu primeiro elenquei quem era tricolor dos grandes. Nelson é o chamado pela Bárbara Leodora de o Shakespeare brasileiro. Né? Chico Buarque dispensa, como você fala, dispensa a apresentação. Tom Jobim dispensa a apresentação. E o Vinícius tinha tudo para ser tricolor, mas não era. Era botafoguense. Então, eu mais uma vez agradeço. Caminho, você podem fazer perguntas ainda? Claro. Apesar de já serem 9h30, você acha que... Não, pode ser alguém que se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Caminho, esteja à vontade. Doutor Danilo Gomes quer perguntar alguma coisa? Não? Eu quero cumprimentá-lo por essa aula magna. Mais um. Não é? E ele citou não só o Vinícius Poeta, mas eu gostei muito também do Vinícius Cronista. Eu achei sensacional. E aquela fala sobre Fortaleza, Iracema, aquilo me emocionou. Obrigado, Danilo. E escutar, né, esse nome tão brasileiro. Os cronistas devem ter gostado muito também da referência a Antônio Maria. Sim, claro. Ele faleceu precocemente, era um cronista extraordinário. E tem uma história, já que o biógrafo do Schmidt está aqui hoje, é uma história extraordinária do biógrafo de Antônio Maria, que é o Joaquim Ferreira dos Santos, que é um belíssimo escritor, né? Colunista do Globo, acho que sai 2 vezes por semana e tal. E eu me lembro que dessa história que você contou aqui sobre a tal senhora, enfim, e evidentemente que isso vazou. E que Maria teria dito, Maria como o Vinícius chamava, né? Meu Maria, né? Chamava de meu Maria. E vazou essa história do suposto adultério, né? Uma coisa, né? Que houve a pergunta, a moça mandou uma carta para o jornal e tal, não sei o quê, e houve aquela resposta, né? Se fosse 7 da tarde, como é que é? Se fosse 3 da tarde, 7 da manhã... 7 da manhã não, agora 3 da tarde... mas essa senhora soube desse fato e vestiu a carapuça, literalmente, e escreveu para o Antônio Maria, antes à tarde do que nunca. Okay. Enfim, isso está na biografia do Antônio Maria pelo Joaquim Ferreira dos Santos, que é um belíssimo livro, por sinal. Apenas aproveitando a oportunidade, já que nós falamos sobre Nelson Rodrigues, Fábio, neste 2020 também se completam os 40 anos da morte de Nelson Rodrigues. Então são 40 anos da morte de Vinícius e de Nelson Rodrigues. Portanto, é para se registrar também nos anais da literatura brasileira que há 40 anos também perdíamos, né, o gênio de Nelson Rodrigues. Gênio tricolor. Ressalte-se. Por favor.
Júlio César, por favor, Júlio. Veja, primeiro cumprimentar. Obrigado. Por mais uma aula, né, que é uma extensão da sua vocação desse magistério, né? Plena e robusta. Ó, Júlio, o microfone aí. O microfone, tá. Fazer uma alusão como médico ao possível causa do óbito de Vinícius de Moraes. Eu acho que isso não está bem esclarecido por Zé Castelo e outros biógrafos dele. A minha impressão, e não é impressão, isso é fato, ele cursou ao longo dos últimos 10 anos dele com uma cirrose decorrente do uso irrestrito e abusivo do álcool. Né? Então, foi internado diversas vezes, compôs músicas, fugia da casa de saúde lá em Botafogo, você sabe disso tão bem quanto eu, né? Fugia à noite com a anuência do diretor, sabia das fugas dele, saía 2 horas da manhã, voltava às 5 da manhã e tal, deitava-se ali, pedia o soro. Terrível, é uma fã terrível. É um indisciplinado do hospital por excelência. Bem, isso marcou a existência dele. A minha impressão, ao ler principalmente Zé Castelo, livro notável. Eu só deploro que Zé Castelo colocou uma foto extremamente crepuscular do Vinícius de Moraes. Né? Ele, que ao longo de sua vida foi uma estrela de primeira grandeza, talvez até por isso seja torcedor do Botafogo, cujo signo é a estrela. Né? Estrela cadente. Estrela cadente. Mas essa foto, no livro do Zé Castelo, me constrangiu muito pela decadência física. A mim, como médico, sobretudo, que conheço, né, o esmaecimento da condição humana, aquilo me comoveu, aquilo me entristeceu. Eu acho que ele não deveria ter colocado aquela foto. É de uma tristeza, de uma nostalgia, uma coisa crepuscular. Né? Em contraste com a figura exuberante, esbelta, apolínea, né, do poeta em sua juventude, né? Vitorioso, esbelto e saudável. Bem, a minha impressão, então, é que ele cursou com grave insuficiência hepática, fez um episódio, não é, de retenção de hipertensão intracraniana, daí resultou uma derivação que a gente faz entre o cérebro, não é, e o intestino para desviar o líquido e evitar a hipertensão intracraniana. Isso é fato público e notório, não é? E ele cursou dessa maneira. E o episódio da morte que ocorreu pela manhã, quando ele estava na banheira, e lá estavam Toquinho e Gilda Matoso, que foi a última musa que o acompanhou. A minha impressão como médico, nesse momento final, foi uma grave hemorragia tística. Por quê? Ele já era hipertenso, ele tinha hipertensão portal, ele tinha veias dilatadas aqui ao longo do esôfago, né? E ainda agravado pela temperatura da água quente que dilatava essas veias e favorecia o sangramento. Eu tenho quase certeza absoluta, não li o atestado de óbito do Vinícius, né? Mas que ele teve uma grave hemorragia tística. Até porque há relatos da própria Gilda de sangue na banheira. Então, na minha opinião, não foi nem infarte, ele era um forte candidato a infarte, era um forte candidato a um derrame ou acidente vascular cerebral, né? Mas teria sido essa causa do óbito. Na minha opinião, como médico, minha história de vida é essa. E por último, apenas dizer que eu já fiz uma palestra aqui sobre Vinícius. Frisca, 4 ou 5 anos. E eu me recordo bem que nesse momento eu marquei a figura do Vinícius como Rapsodro. Porque ele me parece assim, um Paulo, um Rapsodro, né? Aquele poeta, aquele trovador da Idade Média que empunhava o seu violão, a sua guitarra e saía pelas ruas de Veneza, não é? Enfeitiçando donzelas, não é? E levando os maridos ao desespero. Mas então ele era um Rapsodro, na acepção do termo, fauno, né? Aquele fauno da Fremiti. Então isso me pareceu dessa forma. E foi assim que eu foquei a vida dele, numa mistura de escritor, de literato, e esse gênio da música popular brasileira, que deu à música popular brasileira a poesia, não é? Uma grafia ilustre, a candura e a ternura que faltava à música popular brasileira. Foi Vinícius quem introduziu a letra esmerada, refinada, e deu a ela um poder de graça que envolveu e cativou toda a classe média, a elite, sobretudo intelectual brasileira. Não é isso? Era esse depoimento. E quanto a Jéssica, vale frisar, deixa, só para fechar aqui a conversa, eu passei uma tarde em Arembepe,
conversando com Jéssica, eu e a mãe desse jovem menino aqui, né? Passamos uma tarde lá sob os auspícios de Jéssica, já nos idos de 90, na década de 90, não me recordo exatamente o ano. Belíssima mulher ainda, né? E que me brindou, por sinal, com um livro, 100 exemplares foram editados pelo Banco do Brasil, uma edição refinada, ilustre, com poemas de Vinícius de Moraes e Pablo Neruda. E ela, depois da nossa conversa, disse, olha, você gosta tanto, é aficionado da literatura de Vinícius, eu vou lhe dar esse livro de presente. Parece que essa edição foi raríssima, de 100 exemplares. E, salvo o melhor juízo, eu acho que eu dei esse livro aqui para a Ana. Eu acho que ela procure, porque tem um tesouro, uma relíquia. Foi uma edição de 100 exemplares, apenas uma primorosa edição feita pelo Banco do Brasil. Né? E na biblioteca da Ana está ali. Está aí, não é? Por sinal, eu quero deixar registrado também que eu acabei de doar alguns exemplares do meu último livro de poesia que poderão ser distribuídos. Bem, e na nossa conversa lá, amena cordial com a Jéssica, ao longo de uma tarde, né? Ela me revelou algumas coisas do poeta. Isso que você disse, a ternura, a candura, a capacidade de sedução, ele é do sedutor. Vinícius era, sobretudo, por excelência, o sedutor. Tanto na sua vida como diplomata, como na sua vida política, na sua vida literária. E na sua vida romanesca. Romanesca, sim. E segundo Drummond, Carlos Drummond de Andrade, foi o único poeta brasileiro que teve coragem de ser autor e personagem da própria alma. Né? Ele escreveu o que ele amava, ele escreveu o que fazia, e ele fazia o que escrevia. Ele conseguiu juntar as duas faces. Drummond morria de inveja dele. Você conhece Drummond como poucos, né? E sabe que Drummond sonhava uma vida romanesca. Era tão conservador que conseguiu ter um amante durante 30 anos, que é absolutamente antissaudável. Isso, era o que eu ia dizer. O Fábio está me dizendo exatamente o que eu diria a você. Drummond, com a morte de Vinícius, Drummond ficou profundamente abalado e declarou: foi o único de nós que viveu como poeta. O único de nós que viveu como poeta foi Vinícius. Foram as palavras de Drummond. Tivemos um sucessor ilustre nessa Fernando Mentiano, maranhense e carioca também, né? Que viveu e morreu como poeta. Mas só para fechar então, longa conversa, amena, abrasível com Jéssica, né? E ela me disse o seguinte, um detalhe do cotidiano do poeta, que eu sou obrigado a revelar. Né? Olha, Júlio César, Vinícius Moraes amava tanto a liberdade, que ele nunca usou o poeta. Você vê para que ponto chegava o amor pela liberdade. Obrigado, Júlio César. Júlio, é um grande prazer revê-lo. Há quanto tempo eu não o via. Então é uma grande alegria tê-lo entre nós nesta noite. Porque ele tinha virado fazendeiro, ele estava fora, virou fazendeiro, agora ele está voltando para a medicina. Para a medicina e para a poesia, né, Júlio? Mas ficou muitos anos como fazendeiro. Do ar. Fazendeiro do ar. Exatamente, do ar. Fazendeiro do ar. Olha, muito obrigado a todos. Obrigado. Sim, senhor Helena, por favor. Por favor, Sônia. Não sei se você conhece a história, mas você contou uma série de histórias divertidas do Vinícius. Eu assisti um show do Baden Powell, que foi outro grande parceiro do Vinícius. Grande parceiro, grande. E o Baden contava nesse show que ele fez um dia uma música e se entusiasmou tanto com a música que ali pelas 8, 9 horas da noite ele foi bater na casa de Vinícius pedindo Vinícius que fizesse uma letra naquela hora, porque ele estava tão entusiasmado, tão emocionado com a música que queria uma letra. Tocou a música e o Vinícius disse: eu não faço. Como não faz? Nós somos parceiros há tantos anos. Eu não faço, porque isso é plágio. Que plágio? Eu acabei de compor. Isso é Chopin. Não é Chopin, acabei de fazer. E uma garrafa de uísque, 2, 3, às 3 horas da manhã, Vinícius, só vou chamar Lucinha, Maria Lúcia Proença, que era pianista, conhecia bastante Vinícius. Foi acordá-la, fez o Baden tocar a música, disse: não é Chopin? Ela falou: não, isso não é Chopin. Vinícius disse: Baden, você me desculpe, eu vou fazer a letra. Mas o Chopin se esqueceu de fazer essa. Para que voltemos aqui daqui a 2 semanas. 10 de dezembro. Exatamente, é o dia
do centenário de Clarice Lispector. E a Vera Lúcia de Oliveira, que está aqui presente, vai ser a palestrante. Ela já falou aqui uma vez sobre Clarice, já falou sobre Clarice, não já? Foi. Entre várias palestras que você já fez aqui, uma delas foi sobre Clarice. Essa vai focar, a Vera me corrija, vai focar no Alto do Frade. Não, nas cartas. Isso seria de João Cabral, né? Isso. Não, Clarice são as cartas. O João Cabral ficou pro ano que vem, né? Seria o Alto do Frade, né? Vai focar nas cartas de Clarice. Aliás, saiu um volume agora alentado. Pois é, esse aqui está me tomando dias e noites. Você vai ler essas cartas todas Espero aqui, não né? faltar no dia 10. Dia 10 você vai ler essas cartas todas aqui para nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Voltem aqui dia 10, porque vai valer a pena, como valeu na última vez, quando tivemos aqui a Sônia Helena sobre Érico Veríssimo, e hoje, mais, como disse alguém aqui, uma aula magna do caminho sobre Vinícius de Moraes. Boa noite, muito obrigado a todos.